Olá, irmãos, olá, irmãs, pais, mães, queridos irmãos e irmãs de caminhada de discipulado. Este é o vídeo de número 3 da nossa caminhada, páginas 36 até 40, né? E nestas páginas, o tema, vamos dizer assim, é Morrer para Si Mesmo, parte 2. Semana passada foi a parte 1 do Morrer para Si Mesmo. O que o autor, de fato, diz nesse trecho do livro? Ele vai fazer a pergunta: como que nós podemos ter certeza que somos discípulos verdadeiros de Cristo? Às vezes a gente toma a decisão de seguir a Cristo, tomamos a decisão de sermos discípulos, achamos que estamos servindo a Deus, achamos que somos discípulos, achamos que morremos para nós mesmos, mas será que existe alguma característica para nos dar confiança, certeza de que estamos no caminho certo? E fazendo essa pergunta, ele nos lembra, até de forma assim um pouco dura, de que Jesus disse em Mateus 7:21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? É um momento em que Jesus fala do fim dos tempos e diz que tem gente que vai chegar lá achando que é crente, né? A igreja achando que a pessoa é cristã, e essa pessoa não vai passar a eternidade com Deus. E ela vai dizer, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, e Jesus vai responder, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus ou no reino dos céus. Então, só falar não resolve o nosso problema. Nós precisamos entender como é ser verdadeiramente discípulo de Jesus. E ele aí então vai nos dizer, para responder essa pergunta, eu sou discípulo de Jesus, eu sou discípulo de Cristo, eu preciso me perguntar, o caráter que eu tenho é semelhante ao caráter de Jesus, né? E essa questão é muito séria, porque nós muitas vezes estamos acostumados a acreditar que as nossas habilidades, os nossos talentos, as coisas que nós podemos fazer, as nossas atividades são mais importantes do que o caráter. Às vezes a gente pensa, não, eu vou na igreja, eu participo de todas as programações, eu sou uma pessoa dedicada, eu faço contribuições financeiras sistemáticas para a igreja, né? Eu na minha vida, eu falo de Jesus, eu condeno as coisas que as pessoas fazem de errado aí pelo mundo, eu sou um crente ativo, eu faço bastante coisas, e depois eu tenho muitos talentos para servir a Deus, eu toco bem, eu canto, eu trabalho voluntariamente nas atividades da igreja, eu sirvo, né? Mas o autor vai dizer, olha, o que é importante é o caráter. Precisamos saber se o nosso caráter é um caráter semelhante ao caráter de Jesus. No fim das contas, é para isso que nós fomos salvos, é para isso que nós estamos aqui, para reproduzir em nós o mesmo caráter que havia em Jesus. Então, minha reputação, minhas capacidades, minhas credenciais, enfim, tudo isso não é mais importante do que o caráter. Aliás, ele lembra que Paulo mesmo disse que tudo isso que ele tinha, ele era um homem com uma grande reputação, era um homem com muitas credenciais, inclusive religiosas, e ele diz que tudo isso ele considerou lixo, ele jogou fora para poder conhecer de fato a Jesus. Então, nós não podemos pensar em ser usados por Deus antes de nós sermos verdadeiramente discípulos ou antes de nós termos em nós
o caráter de Jesus. Então é preciso você se formar em medicina, né? Se tornar um médico, ter uma autorização no Conselho Regional de Medicina para você exercer a medicina. Para você ser advogado, também. Para você ser pastor, eu preciso me formar na faculdade de teologia, passar por várias provas, para então eu exercer o meu ministério. Para eu poder exercer o ministério de ser discípulo de Jesus, de falar de Jesus, de ser um instrumento nas mãos de Jesus, eu preciso primeiro ser um discípulo. E para ser um discípulo, eu preciso ter o caráter de Jesus na minha vida. Então, primeiro eu tenho que ser discípulo, para depois ser um instrumento nas mãos de Deus. Ou como o autor diz, primeiro eu tenho que conhecer a Deus, para depois tornar Deus conhecido. Como eu posso falar para o mundo de um Deus que eu não conheço, um Deus que não transformou a minha vida, um Deus que não mudou a minha vida? É lógico que o caráter de Jesus em mim não é produzido por mim mesmo, é uma intervenção de Deus na minha vida. Mas se eu não tiver um alvo, um objetivo, eu não estarei no lugar onde Deus age para transformar, não estarei disposto a ser transformado, não estarei procurando essa transformação, não estarei me preocupando com essa transformação. E o autor também diz que o caráter de Jesus, em mim, é a parte do que foi Jesus na terra. E ele diz que na vida de Jesus, 4 características se manifestaram: obediência, submissão, amor e oração. Então a vida de Jesus foi caracterizada por obediência a Deus, submissão, amor e oração. Então são esses 4 pilares que têm de estar presente em nós, para que nós possamos dizer que somos verdadeiros discípulos de Jesus e temos o caráter de Jesus. Precisamos ter a obediência de Jesus, a submissão de Jesus, o amor de Jesus e a prática de oração igual a de Jesus. Tanto é que daqui para frente nós vamos conversar separadamente sobre cada um desses 4 pilares. Vamos ter encontros sobre obediência, encontros sobre a submissão, encontros sobre o amor, encontros a respeito da oração. Então, a partir desses 4 pilares é que o caráter de Jesus é construído em nós, em nossas vidas. Ele termina o capítulo com... Ele gosta muito de dar exemplos, né? E ele dá um exemplo de que ele estava num barco, em meio a um nevoeiro, ficou perdido porque não sabia para onde ir, e ficaram quase 1 hora rodando, até que ele ouviu uma pequena buzina lá ao longe, e aí eles começaram a seguir aquela buzina, aquele som, e finalmente chegaram ao cais. Então ele diz que nós, neste mundo, estamos com um nevoeiro em volta de nós. E se nós não tivermos um alvo, um objetivo, uma vocação, um eixo, um prumo nas nossas vidas, nós vamos passar a vida inteira aqui na terra sem de fato ter sido aquilo para o qual Deus nos criou, discípulos verdadeiros de Jesus, sem ter reproduzido em nós o caráter de Jesus. Por isso, nós precisamos colocar o caráter de Jesus, esses 4 pilares, como o alvo, o objetivo supremo da nossa vida, aquilo pelo qual faz com que a gente acorde cada manhã e lute para sermos verdadeiramente discípulos de Jesus, reproduzindo em nós o caráter de Jesus e assim praticando obediência, submissão, o amor e a oração. Terminando, irmãos, o caráter é mais importante do que capacidades e habilidades. Esse talvez seja o maior problema
de todas as igrejas não perceberem que elas deveriam procurar, né, todo o ministério das igrejas, os pastores deveriam procurar valorizar o caráter das pessoas, a transformação do caráter das pessoas para que seja um caráter igual ao de Jesus, do que ficar exaltando as habilidades, os talentos, enfim, tudo que as pessoas, né, podem fazer, que fica só do lado exterior. Então, se você quer saber se você é igual a Jesus, você tem que ter o caráter de Cristo na sua vida. Deus abençoe, irmãos e irmãs.